Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Na aula de hoje, iremos conhecer um pouco sobre sistemas lineares e suas formas de resolução. Iremos conhecer também a esfera e determinar a superfície esférica e o volume. Bem, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em sistemas de equações lineares? Sistemas lineares são conjuntos de equações associadas entre elas. Todo sistema linear pode ser representado em forma de matriz. Vejamos como podemos representar os exemplos anteriores em forma de matriz. Observe que, genericamente, podemos representar um sistema linear da forma aqui indicada, sendo x1, x2, x3, x4, xn as incógnitas. A1, A2, A3, A4, AN são os coeficientes e B é o que denominamos termo independente. Além dos métodos já conhecidos de resolução dos sistemas lineares, como por exemplo a substituição e adição, nesta aula iremos falar de mais dois métodos, o do escalonamento e a regra de Cramer. O primeiro método consiste na eliminação de variáveis, o que irá tornar a resolução do sistema mais simples, e o segundo método irá fazer uso do conceito de determinantes. Vamos ver cada um dos métodos. Um sistema é dito escalonado quando observamos que de uma equação linear para outra há um aumento de quantidades de coeficientes nulos, antes do primeiro coeficiente não nulo. O processo de escalonamento para termos um sistema linear escalonado, onde o mesmo seja composto por um sistema de três incógnitas de três equações, como num exemplo qualquer, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, escolher como a primeira equação aquela cujo coeficiente da primeira incógnita não seja nulo e, se possível, seja igual a 1 ou a menos 1, pois isso irá nos facilitar no processo de escalonamento. Próximo passo, anularmos os coeficientes de x de segunda e de terceira equação. E o terceiro passo, anulamos o coeficiente de y na terceira equação. Vejamos na prática como podemos aplicar esses passos. Então, observe o sistema a seguir e veja como iremos resolvê-lo através do escalonamento. Observe que nós temos um sistema com duas equações. A segunda equação foi multiplicada por menos 3, gerando assim um novo sistema, que é representado por 3x mais 4y igual a 10 e menos 3x menos 3y igual a menos 6. Agora, podemos efetuar a soma da primeira linha com a segunda linha, conforme vocês podem ver no quadro. Feito isso, agora que já temos o valor de y, basta substituir na primeira equação. Então, assim temos 3x mais 4y igual a 10, que equivale a 3x mais 4 vezes 4 igual a 10, aonde x é igual a 10 menos 16 sobre 3, x, então, nesse caso, é igual a menos 2. Substituindo em qualquer uma das equações, encontraremos para y um valor igual a 4. Então, temos como solução desse sistema os valores x igual a menos 2 e y igual a 4. Agora, o próximo método que iremos utilizar é a regra de Cramer. Na regra de Cramer, temos a necessidade de utilizar um pouco do conceito de determinantes. Então, considere o sistema linear genérico, ax mais by igual a k1 e cx mais dy igual a k2, onde a, b, c e d são coeficientes, x e y incógnita, k1 e k2 são os termos independentes. O primeiro passo para resolver é montarmos uma matriz associada aos coeficientes do sistema linear e calcularmos o seu determinante. Então, geramos a matriz cujos termos são A, B, C, D, e esse determinante deverá ser diferente de zero. No segundo passo, calculamos o determinante
de dk. Para isso, substituímos na matriz do coeficiente a coluna x pelos coeficientes dos termos de k. Então, geramos uma outra matriz chamada de dx, cujos termos são k1, b, k2 e d. Repetimos o processo para a matriz dy. Então, dy será igual aos seguintes termos: a, k1, c, k2. Uma observação interessante é que, diferentemente do determinante de d, os outros determinantes podem obter valor igual a zero. Agora, feito esses cálculos, deveremos descobrir os valores de x e y. Então, veja o que devemos fazer. Então, nós teremos que x será igual a d de x sobre d e y igual a d de y sobre d. Então, para melhor ilustrarmos, vejamos o seguinte exemplo. Determine a solução do sistema linear 3x mais 4y igual a 10 e x mais y igual a 2 pelo método de Cramer. Primeiro passo, calcular o determinante d. Então, eu tenho a matriz cujos termos são 3, 4, 1 e 1. Vou determinar o determinante dessa matriz d, que é igual a menos 1. Agora, calcular o determinante d de x, onde eu irei substituir os termos da coluna x pelos termos independentes do sistema. Então, eu tenho 10, 4, 2 e 1. Calculando o determinante, eu obtenho como resposta 2. Posteriormente, vou calcular o determinante da matriz d de y, onde os termos da coluna y serão substituídos pelos termos independentes. Então, a matriz d de y tem os termos 3, 10, 1 e 4. Calculando o determinante, obtenho menos 4. Agora, para calcular o valor de x, eu tenho d de x sobre d, que é igual a 2 sobre menos 1, que é igual a menos 2. E para y, terei d de y sobre d igual a menos 4 sobre menos 1, igual a 4. Agora, vamos conhecer a esfera, seus elementos e aprender a calcular a área da superfície esférica e o volume da esfera. Seja uma cebola, uma bola de gude, uma bola de tênis ou uma laranja, todas elas têm algo em comum. Todas representam uma esfera. Mas o que seria uma esfera? Ao fazermos uma definição formal, pensamos em geometria espacial. Uma definição que podemos utilizar é a feita por Dolce e Pompeu, que diz: a esfera é também um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém o diâmetro. Vamos conhecer agora os elementos da esfera. Uma esfera é formada por elementos que nem sempre damos atenção, que são eles: a cunha esférica, que é a região formada entre dois semicírculos ligado pelo eixo de rotação, podemos comparar como o gumo de uma tangerina. Temos também o fuso esférico, que é a parte da superfície de uma esfera obtida a partir da rotação de uma semicircunferência de um ângulo entre 0 e 2π, podendo ser comparado à parte da casca de uma tangerina. Temos também a calota esférica, que é a parte da esfera que é cortada por um plano como se fosse tirada a parte de uma tangerina. Temos também os polos. Polos são pontos que a superfície esférica se encontra com um eixo de rotação. Podemos usar como exemplo os polos norte e sul. Temos também o paralelo. Paralelo é a representação de uma circunferência na superfície esférica formada por planos perpendiculares ao eixo de rotação, sendo o maior paralelo conhecido como o equador.
E, por último, temos o que chamamos de meridiano, que é a representação de uma circunferência em uma superfície esférica, sendo formada pela interseção de um plano que contém o eixo de rotação, conforme vocês podem observar na figura. Agora, nós iremos ver aplicações sobre o cálculo da área e volume da esfera. Diferentes dos prismas e da pirâmide, o cálculo da área de uma esfera é único, não tendo que calcular a área total ou área lateral. Sendo assim, o seu cálculo se dá pela seguinte fórmula: a área da esfera é igual a 4πr ao quadrado. Lembrando que R representa o raio da circunferência, ou o raio da esfera também. Enquanto o seu volume, que tem a sua fórmula proveniente do cálculo do volume do cilindro, é dada por volume da esfera igual a 4πr ao cubo sobre 3. Agora vamos ver algumas aplicações práticas. O primeiro problema diz para determinar a área de uma esfera de 4 centímetros de raio. Então, resolver esse problema é muito simples. Basta substituir R pelo seu respectivo valor, que corresponde a 4 centímetros. Então, para a área da esfera, teremos 4 vezes π vezes 4 ao quadrado. Assim, a área da esfera é de 64π centímetros quadrados. Num segundo exemplo, vamos calcular o volume de uma esfera de 3 centímetros. Considerando que a expressão que define o volume da esfera é dada por 4πr ao cubo sobre 3, o volume dessa esfera, então, será 4 vezes π vezes 3 ao cubo sobre 3. Sendo assim, o volume da esfera é igual a 36π centímetros cúbicos. Importante ressaltar que a unidade de medida do volume será sempre cúbica. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Aproveite seu tempo livre para fazer um resumo dos tópicos aqui abordados. Um grande abraço e até a próxima!